Fala fera, vamos falar agora sobre magnetismo. Bom pessoal, o magnetismo está presente em muitas situações cotidianas, seja de forma explícita, como no caso dos ímãs de geladeira, no uso de bússolas, seja de forma menos evidente, como no funcionamento de aparelhos, alto-falantes, televisões, telefones, entre outros. O primeiro fenômeno magnético observado foi a atração entre objetos que contêm ferro e ímãs naturais. Os gregos antigos já conheciam a pedra, abundante na região de Magnésia, na Grécia, que tinha a propriedade de atrair metais. Por estar concentrada nessa região, foi determinada a magnetita. Aqui nós temos duas pedras de magnetita atraindo objetos de metal. A magnetita é chamada também de ímã natural. André-Marie Ampère supôs que cada ímã era constituído de pequenos ímãs elementares, e a soma dos efeitos de todos esses ímãs elementares é que resultaria no ímã completo. Hoje, no entanto, sabemos que cada um dos ímãs elementares corresponde a uma pequena porção de matéria na qual os átomos têm a mesma orientação magnética. Ele é chamado de domínio magnético. Ou seja, se nós colocamos, por exemplo, um prego na presença de um ímã, os ímãs elementares desse prego podem se reorganizar, fazendo com que esse prego também tenha propriedades magnéticas. Por isso que você vê que o ímã atrai os primeiros pregos, mas esses pregos atraem os próximos e assim por diante. Vamos entender então como que as substâncias são classificadas com relação a esses ímãs elementares. Na natureza, as substâncias são ferromagnéticas, paramagnéticas ou diamagnéticas. Quando aproximamos um ímã de uma substância ferromagnética, ela fica magnetizada por influência, formando polos que se alinham com o campo externo, resultando uma mútua atração, uma atração de grande intensidade. É o caso do ferro, do níquel e do cobalto. Já as substâncias paramagnéticas são substâncias que se imantam fracamente sob influência de um campo magnético externo, resultando em uma força de atração muito pequena. São exemplos de substâncias paramagnéticas o alumínio, o estanho e a platina. Substâncias ditas diamagnéticas são substâncias que interagem com o campo magnético, resultando em uma fraca repulsão. Como exemplo, nós temos o ouro, o cobre e o zinco. Um ímã pode perder parte da sua característica magnética através de choques mecânicos ou de diferenças de temperatura. Nós temos aqui dois exemplos de ímã, tá? Nós temos o ímã em forma de ferradura e o ímã em forma de barra. Comumente, nós dividimos o ímã em duas partes, chamadas polos. Os polos são as partes dos ímãs onde os efeitos magnéticos se apresentam mais intensos. No caso desses dois ímãs, são essas duas extremidades. Por questões históricas, nós classificamos os polos, as regiões de maior intensidade, de polo sul e polo norte. Quando eu for falar sobre o magnetismo terrestre, ainda nessa aula você vai entender melhor. O ímã possui propriedades. A primeira propriedade é a de atração ou repulsão. Sabe-se que polos de mesmo nome, ou seja, polo norte com polo norte ou polo sul com polo sul, se repelem, como você pode ver nessa animação. Nós temos aqui um campo magnético e está havendo uma repulsão, por isso que esse objeto está flutuando, tá certo? Então, polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes diferentes se atraem. Então, se eu apontar o polo norte de um ímã com o polo sul de outro ímã, eles vão se atrair, mais ou menos como nessa imagenzinha tá aqui, ou como o ímã atrai alguns materiais metálicos também, tá bom? Outra propriedade importante é a inseparabilidade dos polos, ou seja, imagina que eu tenho um ímã bem comprido aqui, ó, um lado é polo norte e o outro lado é polo sul, beleza? Eu vou dividir esse ímã exatamente no meio. Dividindo o ímã no meio, eu não consigo ter um lado só polo norte e outro lado só polo sul. Dividindo esse ímã no meio, os seus ímãs elementares se reorganizam, fazendo com que cada pedaço volte a ter dois polos, um polo norte e um polo sul. Se eu dividir aqui de novo, cada um desses ímãs em duas partes, pessoal, eu continuo não tendo dois polos diferentes. Os ímãs elementares se reorganizam. Então, independente de quantas vezes eu divida, eu vou ter sempre um novo ímã com dois polos em cada pedaço que eu dividir. Beleza? Bom, pessoal, no entorno de um ímã existe uma região chamada de campo magnético. Esse campo magnético pode ser evidenciado com limalha de ferro ou pó de ferro. Se eu jogar pó de ferro perto de um ímã, pulverizando ele, eu vou ter a formação dessas linhas. Como vocês podem perceber, as linhas saem de um polo
e entram em outro polo, tá certo? Elas formam essas figuras daqui. Essas linhas são chamadas linhas de campo, linhas de força ou linhas de indução magnética. Por convenção, pessoal, adota-se o seguinte sentido. Adota-se que essas linhas saem do polo norte e entram no polo sul, tá? Só por convenção mesmo. Então, em cada ponto aqui dessas linhas, vai existir um vetor campo elétrico, que nós vamos estudar na próxima aula, tá certo? Ele vai ser tangente a essa linha e vai ter o sentido, sempre esse sentido, tá? De saída do polo norte e entrada no polo sul. Então, se eu tenho um ímã de barra, um único ímã de barra, eu poderia desenhar essas linhas desse jeito, ó, saindo do norte e entrando no sul. Se eu tiver dois ímãs, pessoal, próximo um do outro, então se eu apontar o polo norte de um ímã para o polo sul do outro, vão ter linhas saindo do norte e entrando no sul do próprio ímã e saindo do norte e entrando no sul do outro ímã também, formando uma figura parecida com essa. Se eu apontar dois polos iguais, eu vou ter sempre essa figura, linhas saindo do norte e entrando no sul de um ímã e linhas sofrendo uma repulsão aqui, gerando um campo magnético nulo aqui no meio, tá bom? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre o magnetismo terrestre. Se eu pegar uma bússola, independente de como eu gire essa bússola, a agulha dela vai permanecer sempre orientada nesse sentido que se chama norte-sul. Por que isso acontece? Porque o nosso planeta, pessoal, também tem um campo magnético. O planeta Terra gera um campo magnético como se ele fosse um ímã. Modernamente, determinações do campo magnético da Terra mostram que ele é semelhante ao campo magnético originado por uma espira circular, como nós vamos ver na próxima aula. Mas por que esse ímã existe? Com base em pesquisas geológicas, considera-se que o núcleo da Terra é constituído de vários metais pesados, entre eles o níquel e o ferro. As correntes elétricas existentes nesse núcleo seriam as principais responsáveis pelo campo magnético terrestre. A Terra representa seus polos magnéticos situados próximos aos polos geográficos. Ora, a primeira vez que se deixou um ímã pendurado, ele girou e fica sempre organizado nessa direção. Então, chamou-se esse ponto de norte e esse ponto de sul. Porém, pessoal, o polo norte é, na verdade, atraído pelo polo sul da Terra, sul magnético, né? Então, é como se a Terra fosse um grande ímã, aqui em cima fosse o polo sul, em cima, para essa nossa organização, né? E aqui embaixo o polo norte. Então, o polo norte da agulha do ímã é atraído pelo polo sul do ímã da Terra, e o polo sul da agulha da bússola, né, é atraída pelo polo norte da Terra. Ou seja, pessoal, o que a gente aprende na escola? Que aqui em cima é o polo norte, né? O polo norte geográfico, porque está apontando para o norte aqui, né? Esse N da bússola é o norte geográfico, tá? E aqui embaixo tem um polo sul geográfico. Se você já aprendeu isso, não tem problema. É só botar na sua cabeça que os polos magnéticos do planeta são o contrário. Onde tem um norte geográfico, vai ter um sul magnético. E onde tem um sul geográfico, vai ter um norte magnético. Ou seja, você continua do jeito que você aprendeu na geografia, norte e sul, mas sabe que nos polos da geografia existe um polo magnético de nome invertido. Por quê? Porque esse polo norte da agulha aponta, na verdade, para o sul do ímã Terra, vamos chamar assim, né? Ímã Terra, tá certo? Bom, pessoal, esse magnetismo da Terra, dentre outras coisas, é muito importante para a nossa proteção. Visto que no Sol existem várias reações nucleares e essas reações nucleares geram explosões. Essas explosões ejetam partículas chamadas de vento solar. Quando esse vento solar atinge o campo magnético da Terra, esse campo magnético joga essas partículas eletrizadas para os nossos polos, tá? Os polos do nosso planeta. Então, quando essas partículas eletrizadas entram em contato com a atmosfera dos polos, mais precisamente com o nitrogênio e o oxigênio, gera o que chamamos de aurora boreal, ou seja, o resultado dessa interação química é a luminosidade, como nós podemos ver nessas duas figuras. Na figura de cima é chamada de aurora boreal, que é a interação dessas partículas com a atmosfera do Polo Norte, e aqui embaixo a aurora austral, que é a interação dessas partículas com a atmosfera do nosso Polo Sul, beleza? Então as auroras boreal e austral são
fenômenos luminosos provenientes dessa interação entre as partículas eletrizadas do vento solar, que são repelidas pelo nosso campo magnético e enviadas para os polos do nosso planeta. Beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre magnetismo. Existem outras sobre campo magnético, força magnética, indução eletromagnética. Tá tudo nessa playlist que eu estou indicando aqui, beleza? Gostou? Curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com bem muita gente, ok? Aquele abraço.